sou o professor Roberto Kennedy. Agora nós vamos resolver a questão de número 2 da OBMEP de 2008, questão da primeira fase. A questão diz assim: os discos A, B, C e D representam polias de diâmetros 8, 4, 6 e 2 centímetros, respectivamente, unidas por correias que se movimentam sem deslizar. Quando A dá uma volta completa no sentido horário, o que acontece com o disco D? E aí tem as opções. Letra A, dá 4 voltas no sentido horário. B, dá 3 voltas no sentido horário. C, dá 6 voltas no sentido anti-horário. D, dá 4 voltas no sentido anti-horário. Ou E, dá 3 voltas no sentido anti-horário. Então, primeiro, vamos analisar aqui e verificar qual o sentido de rotação do disco D. Então, observem que se o A está no sentido anti-horário, então nós vamos ter o B também no sentido horário. Aqui são invertidos, ou aqui vai ser invertido o sentido de rotação do disco C. Observem, olha. Então, como é invertido o sentido de rotação do C, nós vamos ter o C girando no sentido anti-horário. E, dessa maneira, o D também vai girar no sentido anti-horário. Pronto, já sabemos o sentido de rotação do disco D. Agora, é só saber quanto é que vale o número de voltas, ou qual o valor do número de voltas do disco D. Observem que o diâmetro do disco A é maior do que o diâmetro do disco D. Dessa forma, dá para perceber que para uma volta do disco A, nós vamos ter mais voltas do disco D. Então, vamos resolver aqui, ó. Então, nós vamos ter que o número de voltas do disco A sobre o número de voltas do disco D vai ser igual à razão entre o raio do disco D pelo raio do disco A. Observe que o diâmetro do A vale 8, então o raio vai ser igual a 4 centímetros. E o raio do disco D vale 2, então o diâmetro do disco D vale 2, então o raio vai valer apenas 1 centímetro. Então, substituindo aqui, ó, para uma volta completa do disco A, nós vamos ter quantas voltas do disco D nessas condições? Então, substituindo aqui, ó, então, número de voltas de A. Então, uma volta, nós vamos ter quantas voltas do disco D? Então, isso aqui vai ser igual a... Quanto é que vale o raio do disco D? Olha, se é 2 centímetros de diâmetro, o raio vale 1. Quanto vale o raio do disco A? Se o diâmetro é 8, o valor do raio vale 4. E aí, fazendo, né, resolvendo aqui essa proporção, nós vamos ter que o número de voltas do disco D vai ser igual a 4, ou seja, a opção correta é a letra D.